Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quem assiste o Café Missioneiro já vê de saída a medalha de um voluntário da Copa que está aqui comigo. Ele é Sidney Bot Ames, eu quase me engano com o nome do maninho aqui. Carlos Augusto Lemos está comigo, o Sidney Bot Ames e a Cláudia Lenk, o pessoal da Educação Física da URI. O programa, eu prometo, estará a contento, fiquem conosco até às 14 horas. O primeiro assunto é a renovação do convênio para o Polo de Esportes e Lazer, celebrado pela URI e pela Fundergs. O que vem a ser isso? O que consiste o polo? Quais os objetivos? Este é o tema do nosso primeiro bate-papo no programa de hoje. Aqui, então, à minha esquerda, um time de atletas, de professores de educação física. No meio eu vejo a Cláudia como a colorada, né? É bem interessante termos uma colorada que se apresenta aqui no programa. Pois, Maninha, é um prazer novamente estar aqui. Depois da nossa reforma, é a primeira vez que tu vem até o Café Missioneiro e é um prazer te receber mais uma vez aqui. Que bom estar aqui de novo, né? Agora diferente, né? Com uma câmera, então fica um pouco mais diferente, né? Uhum. Mas quer dizer, uma boa tarde a todos os telespectadores, radiovintes, agora temos tudo isso. Que é um prazer aqui, a universidade está aqui falando um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Uhum. Várias coisas, mas agora a gente está com essa tarefa aí, já vai fazer, praticamente encerramos o primeiro ano do Polo Regional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, né? Então, o que é o Polo? Tu me perguntou do Polo. O Polo é um programa do governo estadual, né? Que a intenção dele é descentralizar as ações da Fundergs. A Fundergs é uma fundação, é onde que ela é ligada à Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, né? Uhum. E é onde ela detém o dinheiro do esporte do Estado. Sim. Então, ela, pensando nessa ideia, ela organizou o Estado geograficamente hoje agora em 8 regiões, que eram 7. Sim. A gente, então, é o polo de Santo Ângelo, da URI, né? E é dentro da universidade. É uma forma de... Isso é muito interessante porque tu já me dizia e imediatamente vem à tona uma questão que, se isso fosse entregue, vamos dizer, para uma prefeitura ou para algum outro tipo de órgão, a questão ligada à continuidade desses projetos, desses programas, dessas ações, elas teriam, como tem na política, a cada mudança de governo ocorre um período de readequação, enfim, e sendo um convênio com uma universidade, faz com que, por exemplo, esses 4 anos agora, dá para se ter um ótimo planejamento já pensando lá adiante também, né? Com certeza. Isso foi, acho que, o diferencial do projeto para essa vez, né? Que quando a gente assinou era para terminar dia 31 de julho, certo, o primeiro ano, né? Uhum. E daí a Funderg se antecipando e sabendo que ano eleitoral, eles anteciparam o encerramento do convênio passado e assinaram um novo. E de modo que, se a gente pensar assim, não pensaram muito, de repente, em só um programa de governo deles. Certo. Tanto é que é por 4 anos. Quer dizer, o governo que entrar já vai estar com esse programa que a gente está pensando, o projeto, articulado para contemplar os 4 anos. A assinatura ocorreu, vocês estiveram aqui, agora eu estou refrescando a minha memória, tu e o Kemper falando sobre essa questão em agosto, mais ou menos, do ano passado. Perfeito, foi, né? Essa época. E então, de agosto para cá, são 10 meses. Faz uma síntese para nós aí das atividades, do que foi desenvolvido nesses 10 meses, Maninho. É assim, o que a gente fez? Primeiro a gente mapeou. A gente começou mapeando o que as prefeituras realmente tinham de endereços, telefones, de gestores
que se realmente tinha um site e se realmente batia naquilo que a gente tinha de endereço. Então a primeira tarefa foi essa. Depois disso a gente começou a fazer algumas reuniões em macro regiões, que nem fosse a São Luís, reunia a região de São Luís. Fomos a Santa Rosa, fomos a Três Passos e não conseguimos ir em Juí ainda. Mas então a gente fez essa parte em Santo Ângelo também, de aproximação do nosso, digamos, nosso público-alvo, que são os gestores esportivos das prefeituras. A gente também teve reuniões de GIRGs, que é os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, reuniões de SERGs, reuniões de Gauchão de Várzea. A gente fez uma capacitação de gestores na universidade, onde um grande público de gestores veio até a universidade. A gente trabalhou também, fez um festival paralímpico, que a ideia que era fazer com que as crianças com necessidades, as pessoas deficientes, fossem à universidade e participassem de jogos. Numa forma de festival, não de muito de ganhar, mas de participar. E a gente também participou dos Jogos Indígenas, até a Cláudia e o Sidney, que também pode comentar, que são os dois que estão mais na frente, juntamente com o Roberto, que não veio, na parte do polo. Eu dou uma assessoria na parte, sim. Sidney, os jogos indígenas, isso imediatamente desperta uma curiosidade em relação ao engajamento, como que foi isso? Descreve para nós que tipo de modalidade, enfim, no nosso boa tarde aqui, Sidney. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Novos Horizontes. Bom, nós fomos com os acadêmicos de Educação Física da URI para Tenente Portela para participar da 3ª edição dos Jogos Indígenas do Rio Grande do Sul. Certo. Foi uma experiência fantástica, pois é algo diferente, né? Participaram 13 tribos indígenas de todo o estado do Rio Grande do Sul. E foi muito interessante. Os povos indígenas jogaram futebol, vôlei, que são nossos esportes tradicionais, sim, mas também tiveram a parte de arco e flecha, de lança, de cabo de guerra. Foi uma experiência muito diferente. Não é algo que nós estamos acostumados. Sim. Teve também a natação, natação em águas abertas, que eles chamam, a natação em um açude. Muito interessante. Muito bem. Nós fomos para dentro da água, inclusive. Cláudia, além, logicamente, que a universidade ela proporciona para o professor envolvido nisso uma vivência bastante interessante, né? Hoje, se compararmos a alguns anos atrás, a própria valorização do esporte que ocorreu, a gente está aí, eu comentava com ele, a cada 4 anos parece que isso é impulsionado, e em relação a alguns anos atrás, não existiam, por exemplo, materiais, tudo isso evoluiu muito. Nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada, vivemos uma Copa do Mundo, a gente encontra normalmente aí grupos de mulheres, homens, enfim, comentando sobre futebol, é a coisa mais comum. Por exemplo, ontem eu fui almoçar aqui na Quick ali, e à mesa ao lado um tricô feminino, tranquilamente comentando não só aspectos estéticos dos jogadores, mas também jogadas, enfim, uma série do que está acontecendo por aí. Tu perguntou para a pessoa certa. Ela é jogadora? Então. E eu quero então trazer isso, Cláudia, a partir do momento então que se tem um polo de esporte, né, agora, decididamente a gente vive um novo momento. Eu descrevi esse cenário para que tu se sinta à vontade de falar sobre o que eu imagino a tua paixão, que é o esporte. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que, na verdade, o polo vem como uma maneira de descentralizar todo o esporte que fica focado mais na capital, né? Por causa da Fundergo. E, assim, é uma visão para os municípios também conseguir ficar mais próximo dos grandes eventos, que eles, na verdade, a maioria são centralizados. E acontece que, com o polo, eu acho que fica mais acessível para descentralizar e trazer novidades para a região,
porque ela, na verdade, ela tem uma cultura muito só de futebol, e os outros esportes meio que são deixados de lado aqui na região. Então eu acho que é uma maneira de trazer os esportes para cá, os demais esportes, conhecimento, até porque falta conhecimento em algumas vezes, e para ampliar a capacidade dos municípios também de novas visões e outras áreas assim de esporte. Eu faria um meia-culpa nesse sentido, como jornalista atuando aí há algum tempo já na cidade. Os veículos de comunicação, eu acredito que sejam culpados por isso, aqui, os nossos, por uma certa preguiça de não tratarmos de questões que fujam efetivamente do futebol, no caso, a Associação Esportiva Santo Ângelo, ou a questão do futsal aí, envolvendo a ASAF, enfim. Se tivesse a imprensa também um contato maior com quem pratica outras modalidades de esporte, quem sabe poderíamos ter aí se observasse mais o que está sendo feito. O caso do basquete, o caso do vôlei, eles se resumem a pequenas notas de resultados, de placares, enfim. E a gente sabendo que existe todo um envolvimento, né, das pessoas, de quem gosta ou quem pratica isso, né, Cláudia? Na verdade, falta bastante divulgação e conhecimento da população de outras coisas que acontecem, até mesmo na cidade, assim. É pouca gente que conhece o grupo de corredores, os skatistas, os ciclistas, o basquete, que eles quase sempre estão na ponta assim da Liga Noroeste do estado e dificilmente aparece no jornal também. O vôlei, que tinha bastante influência aqui em Santo Ângelo, agora deu uma baixada, assim, não tem muito. Estavam tentando fazer uma nova equipe feminina. E então é isso, sabe? Falta. E até nesse caso, como nós trouxemos o Festival Paralímpico, acho que é importante a falta de conhecimento também da população, que às vezes ela acha que porque alguém tem alguma deficiência, não pode praticar determinado esporte, mas tudo pode ser adaptado e tudo pode acontecer também. Acho que foi importante para as escolas que participaram e para a região, assim, em geral. A questão, daí aonde entra o estudante de educação física no que vocês estão a apresentar aqui, para mim, para os rádio-ouvintes? Eu imagino que o estudante se depara com toda a questão da teoria, de como se organizam as coisas e tal, e estando ligado a esse programa, a esse processo, na verdade, que dá para ser descrito, ele passa também a entender melhor como essas coisas funcionam. Ou seja, como organiza-se um campeonato, seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e a questão da vivência, dele entender como funciona e participar. E ele também está propondo a associar a teoria à prática. Ele está compreendendo aquilo que ele estuda na teoria e está entendendo como faz e como ele tem que acontecer. Muito bem. Maninho, o que se planeja para, então, nos próximos períodos aí? Eu imagino que deva ter um momento inicial, mas também agora já dá para se pensar a longo prazo. Aí 4 anos já é alguma coisa. Assim, só para complementar da pergunta anterior ali, inclusive o acadêmico, né? Quando a gente propõe a atividade na universidade e ele participa, como ela falou, ele tem que querer participar também, né? Que está sendo oportunizado para ele fazer essa vivência. Esses acadêmicos que participam e essa oportunidade acontece, a gente vê assim um diferencial nele. É um diferencial porque as diretrizes do MEC para todos os cursos hoje, todos os cursos, tem que ter aliado a teoria à prática. Não pode só o acadêmico chegar no estágio e se deparar com a realidade. Então, essas oportunidades têm que sendo criadas pela universidade já desde o início. Então, já é um modelo diferente, já a gente está desde 2013, já adota esse perfil. Desde o início do semestre, o aluno ter essa vivência prática em relação ao que tem na teoria e o que tem na prática. Tá? Mas a pergunta, o que a gente visualiza em 4 anos, a gente tem um plano de trabalho que a gente tem assim, uma ideia do que vai ser feito.
E cada vez que a gente sentiu e foi na Fundergs, é uma forma deles nos dar mais autonomia em relação ao que a gente fazer. A gente ainda tem uma caixinha mais ou menos organizada do que a gente vai fazer nesse ano. Algumas coisas a gente tem, porque a gente tem uma dotação que é para fazer algumas coisas que está amarrado. É deslocamento, é transporte, agora a gente já tem alguma forma de ter uma verba para trazer palestrantes. Então a gente está pensando assim, de uma forma que a gente vai chegar até trazer pessoas com um cenário que fala sobre gestão esportiva. A ideia do polo é trazer sobre gestão. Então a gente já visualiza alguma coisa mais assim, mais palpável. No início até eu falei para eles que uma viagem assim, ainda não senti ainda aonde é que a gente vai chegar. Né? Porque a gente tinha aquela dotação e não tinha um pouco de autonomia. A gente já começa a ver, assim, nesse novo plano de trabalho, alguma coisa mais, assim, não tão amarrada. Que dá para trazer um palestrante, trazer um evento, procurar alguns jogos que, de repente, sejam contemplados nessa região, né? E as prefeituras, porque essa região, como tu diz, são diversos municípios aí, com inúmeras carências, até de interpretação de como seria possível realizar determinado evento, determinado torneio. Vocês, através desse polo, teriam condições de auxiliar essas administrações, enfim, associações, quem na região quisesse promover alguma coisa. Perfeito. Assim, o que a gente faz? Agora a gente tem, esse ano a gente trabalhou com 4 editais, né? E esses editais estavam abertos e já fecharam rápido por causa de que é ano eleitoral. E até o dia 5, então até sexta-feira, os editais que foram, que tiveram o convênio aceito e foram assinados, devem receber o valor do dinheiro. Porque a partir disso já não recebe mais. Só pós-eleição, tá? Então essas prefeituras elas nos procuram através da gente auxiliar, às vezes, num projeto que estão querendo propor, num edital, talvez na forma de leitura. Não que a gente vai fazer o projeto, a gente vai auxiliar, às vezes, em algum ponto que a gente acha que pode ser contemplado, ou correção de alguma coisa. E não simplesmente de fazer o projeto, que não é a ideia do polo, né? Muito bem. O Estevam fecha aqui, para quem nos assiste na nossa web TV, na Novos Horizontes TV, vocês devem ter visto por aí, nas transmissões esportivas, estes imensos crachás aqui que voluntários, participantes, técnicos, todo mundo envolvido com a Copa do Mundo ostentava, né, um termo do nosso período aí, ostenta pela televisão. Pois nós temos aqui, e é um prazer para mim, assim, num dia após ele ter concluído o trabalho dele em Porto Alegre, o Sidney Bot-Rames, que é desse grupo de trabalho do Polo de Esporte e Lazer e professor de Educação Física da URI, ele protagoniza conosco em seguida um bate-papo sobre a experiência dele na Copa do Mundo em Porto Alegre, que em Porto Alegre terminou ontem. Nós já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Que recebe hoje Sidney Bot-Rames, voluntário da Copa e professor do curso de Educação Física, além do Maninho, que é o Carlos Augusto Lemos, e da Cláudia Lenk. A partir de agora, o Sidney vai nos contar o que foi a experiência dele. Ele está cheio de gadgets aqui da Copa do Mundo. Ele tem uma medalha maravilhosa aqui, que ele recebeu como voluntário, mais um certificado, enfim. Para alguns, eu já ouvi gente dizendo que o cara quer ser voluntário numa Copa do Mundo, trabalhar de graça para a FIFA, e muitas coisas por aí foram faladas. Pois aqui nós temos uma pessoa que em 2012 resolveu se candidatar a esta tarefa, executou essa tarefa, e ontem a FIFA
premiou o Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, ou entregou um certificado, coisa que a Copa aqui no Rio Grande do Sul estava muito boa e tal. Para alguns isto basta, né, Sidney? Eu gostaria que tu contasse aonde que tu começa. Começa na tua vontade de ir para lá? Exatamente. Bom, assim que o Brasil foi escolhido como sede lá em 2007, eu decidi que eu queria viver essa Copa do Mundo no Brasil, porque não é todo ano que tem Copa do Mundo aqui, né? Tão perto. Eu sempre gostei de esporte, então de futebol também, então é uma oportunidade única. Aí então, em 2012, eu fiquei sabendo da abertura das inscrições para voluntariado e eu logo me inscrevi. Sim. Então, nós passamos por várias etapas, por várias seleções, foram 7 etapas, incluindo entrevistas presenciais, cursos online, treinamento online e treinamento presencial. Foram 150 mil candidatos em todo o Brasil a voluntários. Foi um recorde, o recorde de todas as Copas. Na África do Sul, em 2010, teve 75 mil inscritos, então agora dobrou. Sim. E 14.500 foram selecionados, isso contando todo o Brasil. Para Porto Alegre foram 950 voluntários que atuaram nessa Copa. Como é que funciona, por exemplo, toda a questão no teu caso, que é daqui de Santo Ângelo, né, enfim, estava aqui, tu é Santo Angelense? Eu sou de Santo Ângelo. Tá, então, como Santo Angelense, foi inscrito aqui para participar, porém, todo esse deslocamento, tudo correu por tua conta? Como é que isso funcionou? Exatamente. A FIFA, quando abre as inscrições para voluntário, eles deixam claro que o deslocamento e a hospedagem é por conta do voluntário. Porque eles fazem isso para dar preferência para quem é da cidade. Por exemplo, para quem era de Porto Alegre, que era para mostrar como é a cidade e tal. Mas eu e mais um colega de Santo Ângelo, fomos lá, o Jefferson Esfredo, e eu consegui alojamento, então alojamento gratuito. Nós fomos de carro até lá e o custo da gasolina teve um custo menor do que se fosse de ônibus e dividimos esse custo, então não foi um custo tão alto. A alimentação a FIFA nos deu nos dias dos jogos, nós tínhamos todas as refeições lá. Tá, e o trabalho se dava efetivamente só nos dias dos jogos em Porto Alegre ou como é que é? Como eu disse antes, tinha 950 voluntários. Cada um. E isso foi dividido em vários grupos. Por exemplo, tinha alguns que recebiam os torcedores vindo do aeroporto, davam informações lá, na rodoviária, em vários pontos da cidade. E a tua atividade? A minha atividade foi nos dias de jogos, que foi... eu entrei para a equipe DSTS, que é o Serviço dos Espectadores. Dentro do estádio? Dentro do estádio. Na verdade, alguns voluntários dessa equipe começavam fora do estádio. É da recepção ao término do jogo, até dar o tchau para os torcedores. Sim. Toda nossa equipe fazia esse trabalho. Eu, especificamente, peguei uma parte que era na entrada das arquibancadas, onde eu orientava os torcedores para onde era o assento deles. Eles me mostravam o ingresso e eu indicava qual era o caminho para eles seguirem. Tu já tinhas ido ao Beira-Rio antes? Não, nunca tinha entrado lá. Então tu só conhece essa coisa maravilhosa, azul principalmente, né? O vermelho bonito. Ele só parecia vermelho quando as pessoas saíram, as cadeiras, o resto, toda aquela imagem, todo o material da FIFA muito azul, né? Brincadeira. Mas enfim, que sensação é essa? É uma sensação incrível. Foi muito legal. Como tu tocou nesse ponto de Colorado e gremista, foi algo muito interessante, foi ver colorados e gremistas abraçados, entrando junto, famílias indo assistir o futebol. Teve promoções das escolas de Porto Alegre, lá algumas escolas ganharam ingressos. Então foram muitos pais e filhos assistir um jogo de Copa do Mundo, foi muito interessante. E assim, o clima, Porto Alegre teve algumas características muito interessantes, aquele caminho da Copa, aquilo ali, as imagens mais emblemáticas. Eu, por exemplo, li textos de amigos, enfim, um que eu me lembro em especial
do jornalista Nico Noronha, que hoje está aposentado. O Nico, ele cobriu Copas, cobriu Olimpíadas e tal, e ele fez um texto que não foi publicado na grande imprensa, mas eu acabei lendo ele pela internet, do Nico falando da sensação, embora ele seja de Santiago do Boqueirão, mora em Porto Alegre há 30 e tantos anos, e tem aquela coisa da paixão por Porto Alegre, e vê a cidade com tanta gente de fora, tanta gente contente, tanta gente comemorando, e toda essa expectativa de que problemas iriam ocorrer, não ocorreram, enfim, grandes problemas, não tem, mesmo que a imprensa tenha tentado mostrar algumas coisas, né? Eu acho absurdo se tratar a partir de um simples exemplo, no caso específico dos argentinos ali. Eles foram buscar episódios. De que forma tu observaste isso? Essa movimentação, como que tu sentiu que tu estavas ali num momento que pelo menos só os outros que já tinham vivido isso 64 anos atrás, né? Então a gente imaginar quantos anos daqui para frente poderá alguém sentir isso. Exatamente. Parecia uma festa das nações, né? Todos foram bem-vindos em Porto Alegre. Tava tudo muito bonito. E inclusive foi um período bastante chuvoso, bastante frio, mas mesmo assim todos os torcedores estrangeiros que foram lá fizeram festa, lotaram os bares de Porto Alegre. Bom, enquanto nós não estávamos trabalhando no estádio, né, nós fomos visitar a FanFest várias vezes. Então lá nós encontramos vários estrangeiros, inclusive mexicanos que nem jogaram em Porto Alegre, estavam ali para viver a Copa também. No dia do jogo da Argentina teve mais de 80 mil argentinos em Porto Alegre. Então, em torno de 30 mil no estádio e o resto, os outros espalhados pela cidade. Inclusive, outra coisa que tu falaste aí sobre os argentinos, nós nos preparamos muito para esse jogo, porque poderia ter problemas, né, por comportamento. Mas os argentinos foram muito educados, muito legal, foi muito bonito de ver eles lá no Beira-Rio cantando o tempo todo. Parecia um estádio da Argentina, eles se sentiram em casa. Isso é a gente que tem um contato, a gente conversou muito sobre isso já aqui no programa. Nós temos um contato mais próximo, né, com os argentinos, e a gente sabe que essa imagem que principalmente os grandes meios de comunicação e os jornalistas do centro do país pintam dos argentinos, a coisa não é assim. Claro que a gente sabe por estar mais próximo, né? Encaminhando para o final do programa, o que tu relataria para nós como curioso, como pitoresco, como divertido entre as situações que tu te deparaste lá? Não sei, não assim, lembro. Não existe uma em especial. O que mais, eu vou falar o que mais me marcou, talvez, foi que todos os estrangeiros que vieram, sejam coreanos, algerinos, australianos, alemães, holandeses, todos ficaram muito felizes com nossa recepção e sempre no final agradeciam com o obrigado na nossa língua, não na língua deles. Foi muito interessante. Foi muito bom. Eu fiz muitas amizades lá, porque o grupo de voluntários se torna muito forte. E, inclusive com estrangeiros. Fiz amizade com pessoas da Polônia, da Alemanha, Estados Unidos. Isso aí vai ficar pro resto da vida, essa experiência. E tu te candidataria a voluntário numa Copa fora do Brasil? Claro que agora a Rússia e Catar é meio distante, mas tem outras Copas ainda. Com a experiência dessa Copa eu tenho vontade. Só não sei como é que eu conseguiria pelo custo da viagem, né? Mas existem voluntários estrangeiros, né? A gente sabe disso. Inclusive, tem brasileiros aí que já meio que adotaram isso, que de 4 em 4 anos eles são voluntários e viajam pelo mundo, né? Mas claro que daí tem que dispor, né? De um capital. Eu agradeço muito tu teres vindo aqui relatar essa tua experiência. E o pessoal que nos acompanha no site da Novos Horizontes
fique tranquilo que, além desse relato dele aqui no Café Missioneiro, a gente está preparando aí uma reportagem sobre a participação dele na Copa, que será veiculada nas próximas horas. Pois, Maninho, qual a tua mensagem final nesta quarta-feira aqui no Café Missioneiro? Que legal ver um depoimento desse. A gente, né, os olhinhos brilham, né, Maninho? Porque assim, ó, deixa eu ver, 2007 foi o PAN no Brasil? Quando foi? 2007 o PAN, e eu tinha uma amiga minha, a Vera, que foi como voluntária. Até acho que, não sei se comentei com o Sidney. E quando ela veio do PAN, ela maravilhada daquilo acontecer, né? E ela ainda era um escalão que ficava na rua, de apoio, não tinha até tudo isso que o Cid teve. Mas assim, quando a gente fala para os acadêmicos, é que eu vivencio em coisas diferentes, né? A oportunidade foi dada para todo mundo, né? Claro. Então, são coisas que não vão voltar. Como você falou, 64 anos, quem sabe agora a concorrência é maior, né? Então a gente vê assim, ó, que se tiver uma prosperidade, não tenham medo de se candidatar, porque são coisas novas, coisas diferentes que estão sendo oportunizadas para as pessoas, e de uma forma até que acho que não tem preço isso. Por mais que possa ser, tu não recebeu. Mas tu recebeu amizade, recebeu informação, recebeu cultura de outros povos, ele conheceu gente da Polônia, quer dizer, não tem preço que pague isso. Eu acho que não tem isso, né? E o Sidney até, por um lado ele não falou, mas ele tem ele estudou um pouco de inglês também. Entendeu? Ele tem uma fluência já, então, quer dizer, hoje em dia a gente precisa que as pequenas, as crianças pequenas e os acadêmicos consigam essa segunda língua, né? Isso vai auxiliar eles daqui para frente, né? Perfeito. Então, acho que mais é a ideia de querer buscar coisas diferentes, né? Claro, com os pés no chão, mas que vale a pena, sim, essas oportunidades que aparecem na vida da gente, né? Muito bem. Este, então, o pessoal da Educação Física da URI, que esteve aqui falando sobre a renovação do convênio da nossa universidade com a Fundação do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. É uma parceria que deverá continuar pelo menos por mais 4 anos e possivelmente, certamente, em busca de uma renovação aí. Ou seja, temos um polo de esporte e lazer aqui em Santo Anjo, coordenado pela URI. O Café Missioneiro retorna amanhã. O meu boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.